Essa descidinha é sensacional. Valeu, Isabelle Benito, SBT Esporte Rio, pedindo passagem para entrar aí na sua casa. Continuo aqui no comando do programa até a volta do garotinho José Carlos Araújo, que está de férias. Olha só que timaço está aqui ao meu lado. Fernandinha Maia, Wilson Pimentel. Vamos hoje abrir com Pimentel. Hoje, homens primeiro. Que coisa mais horrorosa. Wilson Pimentel, muito boa tarde. Seu destaque de abertura. Você que é jornalista da Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Beleza, Pimenta? Beleza. Boa tarde, Daniel. Um forte abraço a você, aos amigos do SBT Esporte Rio. A diretoria do Vasco da Gama segue empenhada em busca de um camisa 9 para reforçar o time para a disputa do Campeonato Carioca. Enquanto vem encontrando dificuldades, o técnico Jorginho aposta no garoto Thales, que estava desprestigiado no clube, Daniel. Está desprestigiado no clube, mas está prestigiado lá no restaurante Aquilo, porque ele está gorducho, está fora de forma, com a barriguinha à lá Ronaldo. Fernandinha, mas você ficou chateado porque eu chamei o Pimenta antes? Não, diz que não. Claro que não. Boa tarde, muito Daniel. Boa tarde, boa tarde a todos. Falando de Vasco, quem fica por lá é Nenê, que assinou por mais 3 anos, e o Luan, que assinou por mais 4. Falando em Luan, o Luan que declarou ontem que deve isso ao Vasco, e que deve tirar o Vasco da Série B, ele deve isso ao Vasco, são 10 anos de clube, e eu acho que, Luan, o futebol precisa de mais jogadores assim como você, que honram a camisa. Ele disse que quer ser ídolo por lá. Você já é ídolo, Luan? Muito bacana. Pimentel, não restam dúvidas de que é uma atitude de caráter, um sujeito que tem realmente brios, que é grato ao clube que o formou enquanto jogador de futebol e também enquanto homem, né? O sujeito está lá há tantos anos, né? É bem diferente de alguns outros jogadores que a gente vê por aí. Você quer ver uma coisa? Olha só essa notícia que a gente vai dar agora. Ele, Adriano, o Imperador, será que alguém lembra dele? Lembra dele, né, Fernandinho? Obviamente, né? Pois é, Adriano, o Imperador, pode estar voltando ao futebol. Ele estaria negociando com o bravíssimo, o brioso União Rondonópolis, com todo respeito a Rondonópolis, União Rondonópolis do Mato Grosso do Sul. Aí nas redes sociais, a torcida lá de Rondonópolis já está fazendo vários memes aí, inclusive fizeram essa montagem aí, ó, do Adriano com a camisa do União Rondonópolis. Ficou meio estranha a montagem, meio de lado, mas o Fernandinha seria uma boa aí pro União Rondonópolis, ou pro Adriano, ou pros dois? Em termos de marketing, seria uma ótima, né? Estamos falando aqui no SBT Esporte Rio sobre o Rondonópolis. Tecnicamente, não sei. Sabe quem ele está me lembrando? O Shrek. O marido da Fiona. O rosto, assim, não estou dizendo o peso, não, estou dizendo os traços. O Shrek também é meio pesadão, né? O Pimentel, e aí? O Adriano tem jeito ainda? Tem futebol ainda? Daniel, algumas pessoas ainda tratam, né, o Adriano como ex-jogador em atividade. Agora, não existe um camisa 9 no mundo como ele, desde que ele tenha o desejo de atuar em grande estilo, né, em alto rendimento, ainda nesta temporada. Agora, recentemente eu tive a oportunidade de conversar com pessoas ligadas ao Adriano e que me garantiram o seguinte, que ele teve propostas do América do México, teve propostas para jogar na China, no Japão, nos Emirados Árabes, na Arábia Saudita, e ele não quer deixar o futebol brasileiro. Ele segue com o desejo de voltar a defender um dia o Flamengo. O Adriano, que foi titular da Seleção Brasileira em Copa do Mundo e também é titular da Seleção Brasileira em conquista de Copa América. Fez gol de título e tudo, aquele golaço contra a Argentina no final. Agora, a América do México, seria bacana o Adriano jogar na América do México. Ele vai ter sempre a porta aberta por lá. Vocês lembram do Cabanhas, que jogava na América do México? Então, Cabanhas, Adriano, Banter. Que engraçado. Gostei. Gostou, Fernandinha? Eu gostei, eu achei engraçado. Gostou? A piada é necessária. A piada é essencial. Agora, tem uma situação que não é nem um pouquinho de piada. Treinamento debaixo de chuva. Foi o que aconteceu ontem com o Vasco, Pimentel. Pimentel, você já jogou pelado embaixo de chuva? Bastante. Já? Não é aquela que a gente jogava lá na quinta-feira à noite, não, né? Para quem é goleiro, no meu caso, né, acaba tendo a vida complicada, né, Daniel? Pois é. Tem aquela bola vadia, dá uma desviada, você sai para encaixar a bola e aí ela para ali na poça d'água inimiga. Pois é, e o treinamento, Fernandinha, teve que ser interrompido por causa desse toró que caiu lá em Pinheiral, onde o Vasco está fazendo pré-temporada. E como o Pimentel falou no iniciozinho do programa, o Vasco continua à procura de um centroavante. Sabe quem é que ofereceram para o Vasco? Amaury, lembra dele, Fernanda? Ítalo brasileiro, Amaury, está com 35 anos, ficou muito tempo lá no futebol italiano e tal, estava no Torino e não faz gol, Pimentel. Há mais de um ano. É uma boa para o Vasco, Fernanda?
Ele já passou pela seleção italiana em 2010, é um bom centroavante, mas os números das últimas 2 temporadas não pesam a favor do atacante. Mas eu sempre digo que o futebol não é uma ciência exata. O futebol não é uma ciência exata. Os scouts ajudam a gente a comentar, mas não dizem sobre o jogador. Eu não lembro como ele joga. Eu vou pesquisar e amanhã eu digo. Os números não são bacanas, mas o jogador que já passou pela seleção italiana não deve ser um péssimo atacante. O Pimentel, o pessoal da Itália gosta muito desse jogador. Pode botar a foto dele, por favor, de novo, Diego? Olha lá, ele está rezando ali naquela foto. Ó. Vamos botar. Será que ele está rezando para o Vasco contratá-lo? Né? Foram 21 jogos na última temporada no Torino e 1 gol marcado. Fez muito sucesso na Itália porque o futebol italiano tem lá aquela coisa de jogar com 2 caras fortões na frente. Ele jogava com Vieri na seleção e tal. Então, de repente, ele fazia ali o peão. Será que é por aí o sucesso dele no futebol italiano? Tem vaga no Vasco, Pimentel? Ô Daniel, a situação é a seguinte, o Amauri, quando ele surge, né, para o futebol, ele surge já defendendo clubes do futebol italiano. Agora, é um jogador de área, trombador, bom na bola aérea. Agora, resta saber se esse é o chamado 9 que o Vasco deseja. Independente de números, né, que os clubes do Rio de Janeiro recentemente já apostaram em jogadores que não deram certo lá fora, mas que corresponderam depois que vieram atuar no Flamengo, no Fluminense, no Vasco e até mesmo no Botafogo. Pela experiência internacional que ele tem, pode dar peso e qualidade à disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, eu acho que é um investimento muito caro quando você pode, por exemplo, apostar num atleta como o Hugo Borges, que foi destaque do time do Vasco da Gama na disputa da Copa São Paulo. Olha aqui, o SBT Esporte Rio é um programa bacana, o pessoal participa pelo Twitter, participa pelo WhatsApp. O Renan de São Gonçalo acabou de mandar uma pergunta aqui para o pessoal. Com esse time que está sendo montado pela diretoria Cruz Maltina, o Vasco briga pelo título da Série B ou briga só para ficar ali no G4 e garantir o acesso à primeira divisão, Fernandinha? Briga pelo título, não só pelo time, mas também pela camisa. O Vasco, da última passagem na Série B, não fez uma boa campanha, mas eu acho que o clima lá está diferente. A gente já vê pelas contratações. O Vasco está segurando dinheiro, está preocupado com isso e está tentando manter o elenco. E a gente sabe que o Jorginho consegue, ele tem o grupo na mão. E isso é importantíssimo na Série B. Eles estarem pilhados e ter um objetivo, que é serem campeões. Então eu acho que o Vasco vai para brigar pelo título. E um primeiro passo já foi dado, né, Pimentel? A manutenção do Neném e também do Luan, né? O Luan que recentemente, o Daniel, ele esteve bem próximo de um acerto para defender o Corinthians esse ano, devido aí à debandada que houve lá no Clube Paulista. E no ano passado, o Vasco rejeitou uma oferta milionária do Benfica de Portugal, apostando na permanência do jogador, que é titular da Seleção Olímpica do Brasil. Ele fica até 2020 e ele foi tão bacana. Você assistiu a entrevista dele? Ele falou que ele deve isso ao Vasco, Daniel. Verdade. O Vasco já fez tanto por ele. Ele já dormiu no Vasco, ele já comeu no Vasco. Tudo que ele tem, ele deve ao Vasco, que ele não poderia deixar o Vasco agora num momento tão difícil. Resta saber até onde vai essa fidelidade dele, né? Pois é. Mas tomara também que surjam outros Luans no futebol, a se confirmar realmente toda essa fidelidade, todo esse amor ao clube. Agora, o grande rival do Vasco da Gama, o Flamengo, está de olho aí no argentino Lolo. Quem? Isso mesmo, Lolo. Ele atualmente defende o Racing. O único problema é que a multa rescisória desse jogador é alta para burro, cerca de 3 milhões de euros, né? E aí complica um pouco o negócio. O Mancoello, que chegou agora no Flamengo, já jogou com o Lolo lá no Belgrano, da Argentina, e disse que é um excelente jogador, que é uma versão moderna do Passarella, que o pessoal não conhece muito aqui no Brasil, o Lolo. Então, tem uma foto dele aí, produção? Bota, por favor, a foto do Lolo aí para nós. Olha, nossa senhora, piadinha péssima. Eu Brincadeira gostei. isso aí, Eu não é podia, sério, Daniel. olha, eu não Pelo amor podia de Deus. apresentar esse programa sem fazer uma piada. Bota agora a foto do Lolo aí, sério, a foto do Lolo. Eu tô bolando essa piada desde de manhã. Eu Ah, gostei. esse é o Lolo. Esse é o Lolo Esse de é o Lolo. E verdade. aí, o Pimentel conhece o Lolo, que não Para é falar da chocolate? parte engraçada ou da parte séria? Da parte séria. Da parte séria. Um bom zagueiro. Se o Flamengo investir na contratação desse jogador, chega para ser titular ao lado do Juan, o que deixa César Martins e o Wallace com a vida curta dentro do clube, né? Agora, a parte engraçada, vocês vieram vestidos de Lolo, né? Os É dois. verdade, os dois de azul. E Aliás, agora tem sorvete. é sorvete, Lolo? É, Ah, meu, você isso gosta não é de Lolo? de Deus. Isso eu adoro, claro, amo. Isso não é de Deus, meu Deus do céu. Ô Fernandinho, o Flamengo, então, que parece estar montando um time, a gente falou ontem aqui, que seria um time comum e tal. Mas aí já chega mais um reforço para a zaga. Quer dizer, o Juan, que é o grande ídolo do time, do passado e tal, zagueirão experiente. Isso aí, de repente, dá liga ali, não? Na minha opinião, o Porto Seguro do Flamengo hoje é o Muricy.
que inclusive tem feito treinamentos bem fortes e está trabalhando muito com os atletas, por exemplo. Ontem à tarde ele treinou o cruzamento, pedia todo o tempo para os jogadores levantarem a cabeça, saberem aonde estão cruzando a bola, e já está treinando também a bola aérea na defesa do Flamengo, que foi tão contestada no ano passado. A gente está numa época do futebol em que o treinador vence, e o Muricy, na minha opinião, é o porto seguro desse time. Pois é, e o Muricy hoje de manhã, inclusive você falando sobre treinamento, o Muricy hoje de manhã treinou, sabe o que, pessoal? O ponto fraco da defesa do Flamengo durante o Campeonato Brasileiro. A bola aérea, jogada que vem pelo alto, parou lá, com aquele jeitão do Muricy. Não, meu filho, ó, pera aí, isso não é assim que faz, meu, e tal, e volta e não sei o que, e refaz. Aqui é trabalho, sem brincadeira, com o Tata é meio empumbado, e fica lá assim, mas a coisa tende a dar certo. Agora tem mais uma participação chegando pelo WhatsApp, também pelo Twitter, aqui no SBT Esporte Rio. Gisele, de Duque de Caxias, falou que a Fernandinha é muito meiga e sabe tudo de bola. Agradece a Gisele. Obrigada, aí, Fernandinha. Gisele. Sabe que existe elogio mais sincero do que elogio de uma mulher? Eu adoro receber elogio de mulher que é de coração. Um beijo, viu, Gisele? Muito obrigada. Olha aqui, falando agora de Botafogo, o Jobson, caso Jobson. Você acha que a história do Jobson se encerrou no Botafogo? Pois é, dessa vez parece que sim. O Botafogo disse que abandonou o Jobson de vez, né? O Jobson vai ser julgado no dia 22, lá na Corte Arbitral do Esporte, na Suíça. E aí, o Botafogo mandou uma carta para o advogado do Jobson, disse o seguinte, ó, eu estou fora do caso, não vou ajudar o Jobson em nada nesse julgamento. E o detalhe, gente, é que com essa história do Botafogo largar o Jobson aí à própria sorte, o jogador não tem dinheiro sequer para pagar a passagem e para comparecer ao seu próprio julgamento. Mas tem um detalhe nessa história toda aí, Fernando, eu queria chamar a sua atenção para isso. Botafogo abandona o cara, tudo bem, não é mais problema meu, o cara é dopado, sei lá o quê. Agora o Botafogo deve 400 mil ao cara, dinheiro esse referente à última passagem dele pelo clube. Aí complica, quer dizer, Fernanda, como é que abandona, mas ao mesmo tempo deve pro cara? Aí dá para abandonar assim, não? O contrato dele se encerrou no ano passado, em junho, quer dizer, o Botafogo não tem compromissos com o atleta, mas vai muito do ser humano. A gente fica com pena, entre aspas, do Jobson, porque a gente sabe que se não for jogador de futebol, ele vai ser o quê, Daniel? Até enquanto defendia a camisa do Botafogo e outras camisas, ele fazia algumas besteiras. Então, o caso Jobson, realmente, a gente pensa muito no ser humano. O Botafogo não tem mais compromissos com ele, mas como fica? Agora eu pergunto, ele vai ser julgado, e se tudo der certo, será que ele volta a jogar futebol? Pois é, a pergunta que se faz nesse momento. Então, momento. se ele acha que não vai voltar a jogar futebol, então não vá no julgamento, porque vai perder tempo. Olha aqui, Fernandinho, Léo Silva é nome de zagueiro isso, tem um zagueiro com esse nome, inclusive, né? O Léo Silva, morador de Nova Iguaçu, pergunta que nos chega agora pelo Twitter, se o Botafogo tem chance de ganhar um campeonato carioca com esse título. Ele direciona a pergunta ao meu amigo Wilson Pimentel. Tem time, Pimentel? Eu não sei, posso dar um pitaco antes de você responder? Claro, vontade. Eu acho que tem, eu acho que é todo mundo japonês aqui, todo mundo de olhinho puxado. Você olha para um, olha para outro, parece que é todo mundo parente. O campeonato carioca é muito nivelado e nivelado por baixo. O que você acha? O Daniel, a situação é a seguinte, um abraço, Léo, obrigado por tê-lo aqui no SBT Esporte Rio. A situação envolvendo o time do Botafogo é o seguinte, o que me preocupa nesse momento, embora a base do ano passado tenha sido mantida pela diretoria do clube, são as contratações dos jogadores desconhecidos que estão vindo de países vizinhos. Antigamente, né, Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo contratavam os craques do Uruguai e da Argentina. Iam no Paraguai como recurso. Hoje o Botafogo está indo na Bolívia contratar o Damian Lísio, que chega aí para ser a grande estrela do Botafogo. Agora, é um recurso que a diretoria encontrou devido aí à falta de dinheiro para se fazer grandes contratações. Nesse momento, até o Ricardo Gomes esboçar o time, é muito precipitado falar se o time vai dar ao certo ou não no Carioca. O Wilson Pimentel está dando o maior ibope. A Fernanda, como é que é o nome dela, Diego? Fala aqui no meu ouvido, por favor. Mônica, não é do Cebolinha, não. É a Mônica de Petrópolis, mandou agora um WhatsApp aqui para nós. Seguinte, avisem todos aí pro Pimentel, que o Pimentel é lindo. Um abraço para a Mônica e um abraço para os oftalmologistas lá de Petrópolis. Agradece a Mônica aí. Valeu, Mônica. Um beijo para você, obrigado. Olha aqui, Henrique chegou ontem lá nos Estados Unidos, novo contratado do Fluminense, vai fazer pré-temporada, já treina hoje. E outra novidade no Tricolor é que o time acertou de vez a contratação do Renato Chaves, também zagueiro da Ponte Preta, deve fazer exames médicos ainda hoje, né? E amanhã, se tudo der certo aí nos exames médicos do rapaz, amanhã ele vai lá
os States. Esse aí é o Renato Chaves. Não, essa aí é a torcida da Ponte e agora vai aparecer o Renato Chaves aí, ó. Tá aí na comemoração do gol, né? O videozinho dos melhores momentos desse jogador. Foi uma novela, né, o Fernanda, a contratação do Renato Chaves. O Fluminense ficou não vai dar nada com esse jogador, mas acabou acertando. Será que foi uma boa aí? É melhor que o Gum? Talvez, né? Foi uma boa. A contratação tava tudo legal até começar um problema na negociação do Wellington Paulista. E aí houve uma rusga entre o Fluminense e a Ponte Preta, mas tudo se acertou e depois dessa boa temporada tentando o Renato Chaves, agora ele é do Fluminense e vai amanhã para os Estados Unidos. Eu acho uma boa sim. E o Fluminense já tinha dito que queria reforçar a zaga. E já fez, então. Será que vão vir mais algumas contratações do Flu até o final do Carioca? Eu acho que os laterais do Fluminense são muito fracos. Olha aqui, o pessoal do Bangu, do Twitter oficial do Bangu, tá ligado na gente, Wilson Pimentel, e mandou avisar que o Bangu vem forte esse ano. Tomara mesmo, a gente quer ver um Bangu forte, um Bangu grande, e o pessoal do Bangu está convidado desde já para vir aqui no programa, tá? O espaço está aberto, alguém do Bangu para falar dos preparativos desse querido time da Zona Oeste Carioca para o campeonato. Eu vou para um rápido intervalo, já volto. Não vai embora não, fica aqui, não muda de canal não, tem nada melhor aí. Muito obrigado, Wilson Pimentel, Fernandinha Maia, pelo carinho, pelo apoio de vocês sempre. Amanhã estaremos juntos. Valeu, Pimenta. E é isso. Amanhã eu volto às 7 da manhã no comando do SBT Rio Manhã e depois, logo, coladinho ali no SBT Rio, aqui no SBT Esporte Rio. Um beijo nas meninas e um abraço nos rapazes. Tchau!